Quando os Gênios Falam é um livro escrito pelo jornalista financeiro Roger Lowenstein, que narra a ascensão e queda do fundo de Hedge Long Term Management, LTCM, na década de 1990. O livro começa com uma introdução que estabelece o cenário econômico no qual a LTCM surgiu, uma época de grande prosperidade econômica, em que as finanças pareciam estar sob controle e o mercado de ações estava em constante crescimento. Nesse contexto, a LTCM foi fundada em 1994 por um grupo de renomados acadêmicos e especialistas em finanças, incluindo 2 ganhadores do Prêmio Nobel. O livro então passa a descrever a estratégia de investimentos que se baseava em modelos matemáticos complexos e empréstimos altamente alavancados. A empresa obteve um sucesso inicial, registrando retornos surpreendentes e atraindo investidores de alto perfil. No entanto, o cenário começou a mudar em 1998, quando a crise financeira asiática se espalhou pelo mundo e os mercados começaram a vacilar. A partir daí, o livro narra a queda vertiginosa do LTCM e as tentativas desesperadas da equipe de gestão de salvar a empresa da falência. A história é contada a partir de uma ampla variedade de perspectivas, incluindo os investidores, os reguladores financeiros e os próprios gestores da LTCM. O livro conclui com uma análise dos impactos de longo prazo da crise do LTCM sobre a indústria de finanças e sobre a compreensão geral do risco financeiro. O livro aborda a trajetória de John Meriwether, um renomado investidor americano. O autor destaca que Meriwether descobriu a importância de lidar com perdas durante seu tempo na Salomon Brothers, uma vez que suas perdas precisavam ser gerenciadas até que se tornassem ganhos. Isso foi provado quando ele insistiu em um investimento praticamente falido de J.F. Eichstein, um negociante de títulos do Tesouro Americano no mercado futuro. Apesar de ter deixado os sócios do banco nada confiantes a respeito, ele teve um grande sucesso e foi posteriormente promovido a investidor. O texto também explora a infância e a formação acadêmica de Meriwether, filho de uma professora e um contador. Ele nasceu em um bairro tranquilo e familiar. Desde criança, Meriwether era um bom aluno e tinha uma grande habilidade em matemática, o que o levou a ter um grande interesse em apostas desde cedo. Seu jogo favorito era o golfe, que mais tarde lhe rendeu uma bolsa de estudos na Northwestern University. Depois de se formar, ele fez um curso técnico em matemática e, em seguida, uma segunda graduação em negócios na Universidade de Chicago. Aos 27 anos, Meriwether foi contratado pela Salomon Brothers para a área de finanças no departamento de recompra. Ele ingressou na empresa em um momento de revolução na história do investimento, em que o mundo dos investimentos tornou-se uma área em constante mudança, principalmente com investimento em títulos. A contratação de Meriwether demonstrou que a Salomon Brothers estava pronta para se adaptar a essa nova realidade e se destacar no mercado. O segundo e terceiro capítulo abordam a revolução no mundo dos investimentos liderada por John Meriwether, que ganhou destaque na década de 1980, ao revolucionar áreas da empresa Salomon Brothers e criar um grupo de arbitragem computacional, chamado Long Term Capital. Esse grupo utilizava modelos computadorizados para diminuir a margem de erro dos investimentos em um mercado novo e ineficiente. Apesar do sucesso inicial, o grupo enfrentou um escândalo quando um de seus pupilos foi acusado de apresentar bids falsos ao tesouro do governo. Isso manchou a reputação de Meriwether e o levou a cortar relações com a Salomon Brothers, passando a investir em fundos de hedge. O capítulo também discute a bolha especulativa no final do século XX, que levou muitos investidores a tomarem riscos excessivos em empresas com fundamentos financeiros questionáveis. Os bancos de investimento e analistas financeiros tiveram um papel importante nesse contexto, buscando maximizar seus lucros, mesmo que isso significasse ignorar questões fundamentais das empresas, ou promover ações de empresas não financeiramente viáveis. O capítulo conclui com a descrição da criação do grupo Long Term Capital e sua aplicação de arbitragem computacional. Em seu primeiro ano de operações, a Long Term teve um ótimo desempenho, apesar de não ter sido um ano muito bom para investimentos em títulos financeiros no geral. Meriwether chegou até a enviar uma carta aos investidores admitindo e analisando as chances de perdas e os riscos dos investimentos, com análise dos cofundadores e acadêmicos Merton e Scholes. Já que os investimentos sempre envolvem risco, porque existem muitos fatores que aumentam a incerteza, como questões políticas e econômicas.
Mas mesmo reconhecendo os riscos e as chances de perdas, a carta falhava em considerar todas as variáveis que afetam o mercado financeiro e acabava reduzindo a análise a uma mera quantificação das probabilidades. Na long term, a regra parecia ser tentar administrar riscos, e o sucesso os deixou confiantes e talvez até um pouco equivocados em confiar e se basear somente nas fórmulas, nos cálculos e nos modelos matemáticos. Martin e Scholes, bem como Fisher-Black, do modelo Black-Scholes, chegaram a propor que as variações no mercado financeiro se assemelhavam a uma distribuição normal, como um padrão que se vê em eventos aleatórios, o que evidencia ainda mais como lhes faltava perspectiva sobre as interferências, suas implicações e a complexidade do mercado financeiro. Para entendermos o capítulo 7, precisamos rever alguns conceitos sobre economia. O primeiro deles é a volatilidade, que é a variação que sofrem os preços dos ativos do mercado. Ele possui vários indicadores, sendo um deles questões macroeconômicas. Naquela época, poucos entendiam do que se tratava, então decidiram partir para algo mais seguro, no caso, os derivativos. Os derivativos, por sua vez, são basicamente ativos de valor derivado de outro ativo financeiro, como as ações. Eles visavam proteção de patrimônio, especulação e arbitragem de carteira. Junto a isso, temos o mercado de opções, que eram negociações que permitiam a opção de compra pelo comprador ou a de venda pelo vendedor, num prazo pré-determinado por ambas as partes a partir de um prêmio, que era o valor pré-determinado para que haja um incentivo da negociação ser liquidada. Dessa forma, grandes bancos começaram a se aproveitar dessas negociações de investidores que não tinham conhecimento como funcionavam. Logo a seguir, as empresas seriam o portador, já que elas comprariam o poder da opção por um prêmio pré-determinado em um prazo previsto, e os investidores o emissor, que pelo valor do prêmio aceitariam a negociação e a obrigação de exercer. Dessa forma, com uma visão mais ampla do cenário global, as empresas podiam estipular a valorização do ativo e assim lucrar em cima dos investidores. O capítulo 8 fala sobre a queda do LTCM que aconteceu em 1998, assim que os mercados globais começaram a sofrer com as crises financeiras que aconteciam na Ásia e na Rússia. Com isso, o FED, ou Federal Reserve, teve que intervir para evitar uma crise financeira global. Dessa forma, as reflexões que puderam ser feitas com a queda do fundo são a importância da gestão de risco, a diversificação da carteira de investimentos e a regulamentação adequada do setor financeiro. Em resumo, o capítulo 9 explora a importância de uma visão de longo prazo na tomada de decisões financeiras e nos negócios. Lowenstein destaca os benefícios de manter uma perspectiva de longo prazo e examina exemplos de empresas que adotaram essa abordagem e discute como a falta dessa mentalidade pode levar às falhas catastróficas. Já no capítulo 10, Roger discute o legado da Long Term Capital Management, uma empresa de hedge fund que teve uma queda espetacular em 1998, após uma série de negociações mal-sucedidas. Em suma, o legado da LTCM é ambíguo. A empresa deixou um impacto positivo ao popularizar novas estratégias de investimento, mas também alertou para os perigos do excesso e de confiança e subestimação de riscos no mercado financeiro.